Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vim comentar bem rapidamente esse livro, ao qual eu terminei recentemente. Mas antes de começar e antes de vocês saberem qual livro é e do que se trata, eu te peço para você deixar o like, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. É de extrema importância, cara, você fazer isso para mostrar para o YouTube que você está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Esse vídeo aqui é volume 2, Jogando Luz no Sermão e Ilustrações. Né? Daqui ele fala: da criança ao adulto, todos nós gostaríamos de ouvir histórias que ensinam grandes verdades. Né? Escrito por um pastor chamado Josué Gonçalves. Né? Aqui ele traz algumas histórias, parábolas, lendas e pensamentos. Ao total, contando essas histórias, parábolas, somando tudo, a gente tem 61 textos, né? Aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha aqui, 61, né? 61, certo? E eu coloquei aqui no meu notebook pelo menos 4 que eu vou citar para vocês, que para mim foi de grande aprendizado. Esse aqui, pessoal, é um dos melhores livros que eu já li. Eu me conectei muito com ele, porque dado que eu estou escrevendo um livro, e eu gosto muito dessa ideia de ilustrar para trazer uma verdade, eu me conectei muito com o livro, muito. Ele traz muito aprendizado, muito mesmo. Tem algumas histórias, algumas parábolas, que eu acho que poderiam ser melhores ainda, se o autor utilizasse, eu não sei se foi ele, ou se ele pegou ele teve foi escrito por ele, mas eu não sei se ele teve uma ajuda de outra pessoa, daria para ele conectar melhor a história, ou até de forma mais profunda a história, algumas poucas histórias. Enfim, nesse livro tem uma história, né, que eu botei aqui como montanha. É o seguinte, bem resumidamente, porque as histórias são bem resumidas mesmo. Basicamente tem um alpinista, né, ele vai para o Monte Everest, se eu não me engano é o Monte Everest. E lembra, o Monte Everest é bem alto. Lembra que é para trazer um aprendizado, né? Ele vai no Monte Everest, ele se prepara, enfim, se prepara. Só que ele vai sozinho, né? Ele estava tão focado em subir a montanha que ele vai só. Ele vai sozinho. Acaba que um determinado momento da sua trajetória, ele acaba escorregando quando ele estava subindo. Ele escorrega, infelizmente. A sorte que ele tinha amarrado, né, uma corda nele, enfim, né, como um bom alpinista. Só que ele estava sozinho. E estava escuro. E estava com neve, com nublina, enfim. Estava à noite, ele não conseguia ver nada. Não conseguia ver nada. E chega, enfim, ele cai e graças a Deus ele sobrevive, né? Essa história, tá escuro, ele não sabe onde ele tá, ele tinha subido, enfim, não sabe. Ele escuta uma voz, a voz de Deus falando bem assim: meu filho, corta a corda. Ele, como alpinista, e fala: poxa, eu tô alto, eu não vou cortar essa corda, porque se eu cortar eu vou morrer, eu vou cair, eu vou morrer. Então, o resgate chega no dia seguinte e ele acaba morrendo de frio, né? Duro de frio, enfim. E o resgate descobre que ele estava a 2 metros do chão. A 2 metros do chão. Basicamente, essa história é ilustrativa, não sei se aconteceu de forma real. Essa forma ilustrativa nos traz o seguinte: da nossa, do nosso cuidado, vamos dizer assim, do nosso cuidado de ter a não ouvir a nós mesmos. Se Deus está falando, Deus ele sempre vai fazer o melhor. Por mais que para a gente não aparenta ser ou não pareça ser isso, né? Deus sempre vai fazer o melhor. E o melhor naquele momento era cortar a corda. Ele poderia quebrar uma perna, mas ele ia estar vivo. Ele ia conseguir achar o resgate. Né? E talvez ele nem quebraria a perna, né? 2 metros é suficiente, eu acho, para quebrar a perna, mas talvez não. Talvez a neve amortecesse, enfim. A história é mais como um aprendizado, né? De que pessoas estamos ouvindo.
Será que estamos ouvindo a voz interna do Davi, né, que só consegue enxergar 10 quilômetros, ou a voz de Deus que enxerga infinitamente? Será que eu consigo? Será que eu estou ouvindo a voz de pessoas insábias, nem existe essa palavra, que não são sábias, né? Pessoas que não são sábias, que não que vivem em uma vida de pecado, em vez de ouvir as pessoas que são honestas, que são verdadeiras, que seguem a Bíblia. Quem será que eu estou ouvindo? Né? Muito bom. A segunda seria a casa pegando fogo. Basicamente, tem um homem, ele está no navio, tá com um bocado de gente, e ele está em alto mar. Só que acaba que nesse navio, infelizmente, acaba tendo uma tragédia. O navio acaba naufragando. E, infelizmente, somente esse rapaz sobreviveu. Então, ele agradece a Deus, ainda no barco, porque sobreviveu. Aí, ele nada do barco até a costa e agradece a Deus porque sobreviveu. Ele pesca e consegue peixes, né? Enfim. E ele agradece a Deus porque pegou os peixes. E na outra porque ele também chegou à ilha, né? Antes de pegar o peixe. Ele consegue construir uma casa e agradece a Deus. Só que chega um momento, né, que ele foi pescar, se eu não me engano, na história, ele foi pescar. Só que quando ele chega, infelizmente, a casa dele está pegando fogo. Só que dessa vez ele não agradece a Deus. Dessa vez ele reclama. Ele reclama dele estar lá na ilha. Então, de estresse, estressado e triste, ele vai dormir. E no outro dia vem o socorro. E o socorro fala, muito obrigado, porque a gente viu a sua fumaça. Então, olha, aconteceu que uma adversidade, um problema, aconteceu com esse cara, com essa história. E por causa dessa adversidade, que muitas vezes a gente acha que é algo ruim, serviu para o socorro dele. Então, Deus muitas vezes trabalha assim na gente. Algo que acontece em nossa vida que a gente acha que é ruim, mas aquilo foi bom. Seja para transformar o nosso caráter, muitas vezes é para isso mesmo. Na verdade, é para transformar o nosso caráter ou para trazer algum aprendizado que, de certa forma, vai estar ligado ao caráter também. Né? Então, muito bom. Essa história é de grande aprendizado. E a gente sabe, né, que se eu fosse para uma ilha, se você for estudar, a gente vai botar SOS, né, para pedir socorro se passar algum avião, ou fumaça mesmo a gente consegue identificar. Então não reclame das adversidades da vida. Não aquelas que são causadas por você, né? Você causou isso, vai falar que Deus está no controle? Quer dizer, Deus está no controle de tudo, claro. Mas que você causar isso e que Deus vai contornar isso, Deus pode. Mas isso é responsabilidade sua. Eu estou falando das coisas que a gente menos espera e acontece. Aí sim, Deus está ali para transformar aquilo que é mal em bem. Por exemplo, o caso de José, né? O caso de José, o qual foi vendido para o Egito, né? Por causa de seus irmãos, jogaram ele num poço profundo, numa cova, né? Enfim, num poço profundo, escravo, enfim, mas tudo estava cooperando, o mal cooperando para o bem, né? Gênesis 50:20, tá? Então, tem coisas que é responsabilidade minha. Se eu tenho um cartão de R$ 2.000 e gasto o cartão de R$ 2.000, eu nem tenho dinheiro para pagar, depois eu quero que Deus pague para mim, Deus não vai fazer isso. Deus não vai. A não ser que você realmente comprou para uma obra e Deus mandou falar assim, gaste esse dinheiro, meu filho, na obra, porque eu vou pagar o cartão. Então, é diferente de eu ir lá gastar e Deus paga para mim, que eu sou dono de ouro da prata. Não é assim. O quarto, ou melhor, o terceiro, né, seria pregos, né? Uma determinada história que seria o seguinte. Tente se conectar com a história. Seria toda vez que tinha um pai e um filho, toda vez que o filho ficasse estressado, o pai mandou que ele pregasse na madeira, pregasse, né, o prego, né, pregasse o prego, acho que não sei se fica redundante,
Então, toda vez ele ia martelar o prego na madeira, toda vez que ele ficasse estressado. Seria um prego por cada estresse. Então, teve um dia que ele se estressou 26 vezes, ou foi mais, eu não lembro. 17 vezes, eu não lembro. Só um chute mesmo, um dia que ele se estressou 20 vezes, né? Aí, a cada dia ele viu que estava sendo trabalhoso, então ele foi se estressando menos, então foi diminuindo o número de pregos que ele ia colocando na madeira. Então chegou um momento que ele não pregou nenhum. Ou seja, ele não tem se estressado com nenhuma coisa, sabe? Com nada naquele dia. Então o pai falou bem assim, olha, dado que você não se estressou nesse dia, eu quero que você retire um prego. Então ele foi retirando o prego a cada dia que ele não ficava estressado. Até que ele retirou tudo. E ele olhou para a madeira e, papai, olha o buraco. Aí ele falou, é exatamente isso, meu filho. As atitudes, você pode até pedir perdão, mas a marca vai ficar lá. Então é exatamente isso. A gente pede perdão, a gente continua, mas a marca continua. Né? A gente tem uma ferida, a gente sara a ferida, ela cura, mas a marca, ela continua. Né? Eu tenho uma marca aqui, ó. Isso aqui foi um corte de tempos. 5 anos, talvez. A marca continua. Talvez volte ao normal, volte, mas vai demorar muitos anos. Muitos anos. Né? E o último é uma história verídica, se chama 26 Guardas, pra gente finalizar esse vídeo. Né? Um vídeo reflexivo, então bem calminho mesmo. Seria assim, basicamente tem um homem que ele... vou contextualizar, tá? Mais ou menos assim, talvez eu possa trazer algo complementar, mas o foco não vai sair disso. Basicamente ele é vendedor, se eu não me engano. Ele era um vendedor. Então ele costumava ir muito para uma cidade. Imagina você ir aí para essa cidade. Pertinho aí, sei lá, o centro ou a feirinha, né? E costumava ir muito. Só que tinha uns caras que ficavam observando ele alguns caras planejavam roubar ele, né? Depois de umas 2 viagens, o pessoal planejou bem em como roubar ele. Só que esse pessoal, quando foi tentar roubar ele na noite que ele estava acampando, né, que ele foi acampar no caminho, o pessoal não conseguiu roubar. Era um missionário, tá? Esse era um missionário. O pessoal não conseguiu roubar porque falaram que viram 26 guardas. E não foi uma pessoa que viu isso. Não foi uma pessoa. Foi 5 pessoas. Se eu não me engano, na história foi 5 pessoas que viram. 26 guardas guardando o missionário. 26 guardas. Daí eles se assustaram e voltaram. Né? Complexados, doidos, malucos. Como assim, cara? Tinha 26 guardas. Depois foram contar, olha, missionário, a gente não te roubou, porque tinha 26 guardas. Aí ele, é o quê? 26 guardas? Como assim? Não. Eu tava sozinho. Nada de 26 guardas. Então passou um determinado tempo, quando ele foi ministrar esse testemunho na igreja, né? Um irmão se levantou e falou, pera, foi dia tal, na hora tal, Deus me despertou para que a gente orasse por você. Não sabia, mas a gente continuou orando. E naquele dia estava orando 26 pessoas. Olha que coisa. Olha como Deus trabalha. Olha os mistérios de Deus. Estava orando 26 pessoas e foi 26 guardas. Não que as almas das pessoas estavam lá. Não. Possivelmente guardas. Não era pessoas, era guardas. Guardas. Então era anjos. Deus mandou anjos. Né? Olha que interessante. Deus poderia ter mandado 100, 200. Né? Mas Deus é misterioso. Deus trabalha da forma que Ele quer trabalhar. Isso é para mostrar que Deus, Ele é muito poderoso. E Ele guarda os seus. E que a oração é a chave da vitória. Então, esse livro aqui foi um dos melhores livros que eu já li. Eu recomendo muito, muito. Tem grandes aprendizados. Muitos mesmo. Muitos. E quem sabe eu posso me inspirar pro meu livro também, tá? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente já. Deixa logo se eu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto. Bom aprendizado aí, viu?
Valeu!